Bom, então vamos lá, vamos continuar. Acho que quem tinha que entrar já entrou já. Continuando aí a parte do correção de exercício de Sebink, parte 2, mais 20 questõezinhas aí. Vamos lá. Começamos com a 260, né? O que diz a questão de número 260? O agente extintor, o agente dos extintores de dióxido de carbono, ou seja, CO2, deve ser recarregado a cada 12 meses ou ao final da garantia, dada pelo fabricante do extintor. 12 meses ou final da garantia. Em concordância com os itens, ele fala da portaria do Inmetro, né? Ou ainda quando houver perda superior. Aí a perda é sempre 10%, tá? Percentual 10%. Isso aí também é outra questãozinha dada. Resposta chave. 261. Instalações de terra e sistemas fixos. Calma aí. Instalações de terra e sistemas fixos. Verificar se o bico ou mangueira estão obstruídos ou em mau estado. Ele quer saber sobre a rotina de manutenção de material do cave. Aí, vamos lá. Sobre rotina de manutenção. Qual que a gente trabalha assim? Se cair na prova, vai cair a semestral, a semanal, mensal e anual e semestral. Quinquenais e anual não costuma cair não, né? Assim, não tem nada para acrescentar e fica assim, fácil de entender. Então ela vai se basear em cima da semanal, mensal, semestral e anual. Aí, o que é semanal? A semanal é aquela que você olha de longe. Olha se está com a etiqueta, se está no visual, se está no cabide. Olha de longe, de longe. Já a mensal, não. A mensal, você tem que ir lá e limpar, desobstruir, verificar se está no lugar, os componentes, verificar se visualmente a estrutura está ok. Aí vem a semestral. A semestral são essas verificações, porém em sistema fixo ou OM de terra. Aí é isso que a gente vai procurar. Então vamos lá. Aqui ela já entregou a questão, tá? Instalações de terra e sistemas fixos. Já entregou, já sei que é semestrais. Já sei que é semestral. Verificar se o bico ou a mangueira estão obstruídos ou em mau estado. Observar a pressão do manômetro, lacre, pino de segurança. Já entregou a questão, tá? Semestral. Resposta, gabarito, letra delta. 262. Na operação com extintor de incêndio pó químico tipo pressurizado, o jato deve ser dirigido sobre as chamas. Pó químico sobre as chamas, né? Movimentando o esguicho rapidamente de um lado para o outro. Pó químico? Alguns extintores têm alta velocidade de saída de esguicho e, por isso, quando usado em líquidos inflamados, usam camada espessa, devendo ser aplicado a uma distância de... Quando ele fala de pó químico, é 2 a 2,5. 2 a 2,5 pó químico, que é a letra eco, né? Porém, eu fiquei meio assim, deve ser dirigido sobre a chama, ok, movimentando rapidamente de um lado para o outro. Isso era característica do CO2. Mas enfim, o que está em questão é a distância. Distância, gabarito 2 a 2,5. Se alguém tiver com a bibliografia aí, confirma para mim, por favor, essa questão do lado para o outro. De um lado para o outro. Eu sei que está no CO2, mas no pó químico eu não lembrava disso não. 263. Como são classificados os riscos de incêndio em prédios e instalações com carga de combustível um pouco maior? Opa, vamos lá. Agora ele quer saber quanto aos riscos de incêndio. Aí vamos lá. Prédios ou escritórios, hotéis, hospitais, escolas e creches. Eu diria que era pequeno risco. Porém, olha o que ele fala aqui, ó. Um pouco maior. Se é um pouco maior, é porque o pequeno veio antes. Então não pode ser o pequeno risco. Então eu iria para o médio risco. Letra delta. Pequeno risco. Prédios, escritórios, hotéis, hospitais, escolas e creches. Escolas e creches eu tenho certeza. É médio risco. Agora, pequeno risco seria refeitórios. Refeitórios.
apartamento, escritório, Então, resposta delta. Eu vou... Eu fechei aqui. Vou lá no pai dos burros. Médio risco. Aqui, ó. Um pouco maior. Ó, um pouco maior. Porque o pequeno risco, baixa carga, tá vendo? Baixa carga, um pouco maior. Quando eu falei local habitável, é pequeno risco ou médio risco. Só que aí a gente foca aqui nesse um pouco maior ou baixa carga. Aqui, ó. Com baixa carga, pequeno risco. Um pouco maior, médio risco. Eu estou falando de áreas habitáveis, ó, prédios, falei refeitórios, estava lá, refeitórios e similares, prédios residenciais, refeitórios similares. Aí, ó, escola e creche, aí eu digo isso aqui, ó, poucas pessoas, pequeno risco. Habitáveis com muitas pessoas, médio risco, tá? Aí o grande risco a gente vai falar em parte industrial e risco especial, já instalação nuclear ou L pontos e coisas do tipo. Então, resposta delta é médio risco, 236. Lá no seu gabarito, lá do curso lá que deu, a resposta tá como pequeno risco, tá errado, tá? Tá errado, não é bravo não, é delta. 264. Os extintores de Alon devem ser substituídos. Eu fechei a apostila, não devia ter fechado. Não, tá aqui embaixo. Precisava estar aqui. Os extintores de Alon devem ser substituídos a cada extintor de Alon ou quando a pressão substituídos. Não lembro. Ou quando a pressão no manômetro indicar valores fora da faixa de operação. Substituídos. Pegou, acho que é 5 anos. Me arrebentou essa aí. Substituição do Alon. 5 anos, então até que não tô mal não. Letra alfa, 5 anos. Substituição, né? 265. Isso, substituído. 265. Entre as características importantes da carreta de água, qual a capacidade da carga, o alcance mínimo do jato e o tempo de descarga especificamente? Ele quer respectivamente, né? O primeiro é a capacidade de carga, depois o alcance mínimo e depois o tempo de descarga. Como ele está falando de carreta, então é 75 a 150. Não ajudou muito, só eliminou uma, né? Eliminou uma. Aí ele falou de capacidade de carga, 75 a 150, alcance mínimo 13 metros, né? 13 metros já está aqui. Aí tem essa e tem essa. Como não tem 180, a resposta é a letra alfa mesmo. E 180 segundos, né? Aí, o de baixo aí, 75, 150, 7 metros e meio, só para fechar o balão aí, isso aí é o da espuma, tá? A carreta de espuma. O restante não tem, não. Tá fora aqui, a letra, meta, tudo bolado. Mas esses dois aqui existem sim. O de cima é água e o de baixo é o de espuma. Agora, outra questão daquela chatinha que brinca com o nome dos compostos, né? Ele quer saber o composto do MET-LX. Sódio, potássio, líquida de... vou lembrar aqui, peraí. São indicados para incêndios que envolvem materiais... lembrei, não é a composição que ele quer. Ele quer para que ele é indicado. Então, ele é indicado para metais combustíveis. Aí, metais combustíveis, vamos lá. Sódio, tá dentro. Magnésio, tá dentro. Liga de sódio potássio. Liga de sódio potássio. Tá. Mas cálcio não, ó. Cálcio tá fora. Tá fora. Já achei o erro. Bravo. Sódio, bário. Liga de sódio, magnésio, cálcio. Fora de novo. Tá. Charlie, lítio, potássio, liga de sódio, potássio e magnésio. Liga de sódio, potássio e magnésio. Lítio,
Vou separar a Charlie. Delta, sódio, potássio, liga de sódio, potássio e magnésio. É esse aqui, ó. Esse aqui. Sódio, potássio, liga de sódio, potássio. Lítio é o que ele apaga também, né? Pegou. Mas a resposta é a letra delta. 267. Devido ao seu tamanho e sua capacidade de carga, a operação de extintores sobre rodas obriga o emprego de pelo menos são pelo menos 2, né? Porque ele é pesado, então é uma carreta. Então, um para segurar o difusor e o outro para transportar a carreta aí. Pelo menos 2 homens, tá? 268 diz o seguinte: o local onde ficam instalados os extintores deve ser marcado com um sinal, indicando a classe de incêndio para o qual aquele extintor é adequado. Analise as afirmativas abaixo e classifique-as como verdadeiros e falsos. Primeiro, os extintores utilizados em incêndios classe alfa são identificados por meio de um triângulo verde contendo a letra alfa, tá certo. Extintores utilizados no Bravo são identificados por meio de um quadrado vermelho contendo a letra Bravo, tá certo também. Próximo, extintores utilizados em incêndio classe Charlie são identificados por meio de um círculo azul contendo a letra Charlie. Ok, tá certo. Charlie. 4. Extintores utilizados em incêndio classe Delta são identificados por meio de uma estrela de 5 pontos contendo a letra Delta. Tá certo. E o último, extintores utilizados em incêndio classe K são identificados por meio de um quadrado preto contendo a letra K. Também tá certo, mas eu já vi qual é o problema. Ele está falando em todos ele está falando a letra, o símbolo e a cor. Letra, símbolo e cor. Aqui, ó. Sempre a classe, ó, o triângulo, né? A cor, a forma, a cor e a letra. Todos eles, forma, cor e letra. E esse aqui não tá, ó. Esse aqui deu a forma, a cor, não, esse aqui não. Esse aqui, ó, a forma, não deu a cor, né? Mas deu a letra. Tá errado, gente? Não tá. Não é uma estrela de 5 pontos com a letra delta dentro? É. Só que ele aqui não falou que ela está amarela. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os outros estão redondinhos. Todos os outros. Então, para mim, todas elas certas, exceto essa. V, 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 F, V. V, 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 F, V. Letra eco seria a resposta. 269. Verificar se o bico... verificar se o bico, você tem que ir lá. Não pode ser semanal. E vamos ver se ele vai falar em instalações fixas ou de terra. Verificar se o bico de mangueira estão obstruído, mau estado de conservação. Verificar a pressão de cada manômetro. O lacre do pino de segurança, existência de cartão de controle, passar. Então, você vai ter que ir lá verificar o cartão, ir lá desobstruir. Ele não falou de terra, então não é semestral. Não é semanal porque você teve que ir lá. Então, essa questão, a resposta é Bravo, tá? É aquela rotina mensal. Agora, 270. O teste hidrostático é uma prova a que se submete o extintor a cada 5 anos ou toda vez que o aparelho sofrer acidente, tais como batida, explosão, temperatura alta no caso, né? Ataques químicos ou corrosão. Deve ser efetuado por pessoal habilitado e com equipamento especializado. Neste teste, o aparelho é submetido a uma pressão de 2,5 vezes, tá? É sempre o dobro mais um pouco. 2,5 vezes a pressão de trabalho. Isto é, se a pressão de trabalho é de 22 kgfm por centímetro quadrado, a pressão de prova será de... É uma continha molinha. Se é 2,5 vezes, eu pego 22 mais a metade, mais 11. Né? 22 mais 22, 44 mais 11, 55. Então, eu tenho que achar a resposta, a letra cuja resposta é 2,5, que é 2 vezes meia, e 55. 2,5 e 55, letra delta. 2,5, 55, delta. Agora, 271. Analise as afirmativas abaixo, colocando verdadeiro ou falso, e depois marque a resposta correta. Primeiro, agentes extintores tais como água e areia lançados a balde constituem um recurso de razoável eficiência para o controle de princípio de incêndio. Você não tem outra coisa, né? No princípio de incêndio pode ser aceitado. Pode sim.
Segundo, os extintores que utilizam substâncias químicas sob pressão devem ser testados hidrostaticamente em intervalos regulares. Ok. E quando o extintor apresentar a ação da corrosão, avarias mecânicas. Está certo também. Terceiro, os extintores que utilizam substâncias químicas sob pressão devem ser testados hidrostaticamente em intervalos regulares. Mesma coisa do de cima. Aí ele usou assim, ele só tirou. Eu começo a entender que toda vez que ele corta o texto, é porque a questão está errada. Ele vai dar errado nessa daí, tá? Porque se você olhar com a de cima, ele deveria colocar também corrosão ou avaria mecânica. E não foi o caso, né? Ele tirou essa parte de corrosão ou avaria mecânica. Então eu vou considerar ela como errada. Os extintores portáteis que utilizam agentes em estado gasoso ou em pó podem ser eficazes se empregados ao ar livre sob condições de vento forte. Pô, você vai utilizar um extintor de halon num furacão, não vai resolver nada, pô. Ele vai se dissipar no ar. Então, de pó e o gás, não. Isso aí, com certeza, é errada. Então, fica a resposta aí, VVFF. VVFF é a delta. 272. Os extintores de agente úmido, classe K, contém uma solução especial de acetato de potássio diluída em água que, quando acionado, é descarregada com um jato tipo neblina, pulverização, como em um sistema fixo. O fogo é extinto por resfriamento e pelo efeito asfixiante da espuma. Como é chamado esse efeito? É saponificação. O cara botou sabonificação, ó. Maldade. Saponação. Sabonação, isso nem existe. Saponicação e saponificação. Letra eco. Saponificação. 273 diz o seguinte: os extintores portáteis de CO2 devem ser pesados. Aí a gente sabe, quem embarcou sabe que todo mês tem essa porcaria dessa faina de pesar extintor. E quem foi fiel de cabo de divisão levou muito aperto para isso, porque tem que anotar no cartãozinho quando a data que foi pesado. E se não foi pesado, leva aperto. Então, essa faina de pesagem de extintor é uma faina mensal. Lembra que eu falei que semanal é só olhar de longe? Se você chegou, teve que tocar no extintor, já não é mais semanal. É mensal pelo menos. Aí eu não vou poder dizer que ele é semestral, porque semestral é estações, é o que você faz na mensal, só que em estações fixas e OM de terra. Anual e quinquenal a gente nem parece lá, mas não é nosso escalão, não vão cobrar uma coisa que a gente nem sabe fazer, né? Então, resposta é mensal, letra alfa. Letra alfa. 274. Pelo fato dos compostos halogenados serem tóxicos, eles não podem ser usados em um compartimento ainda guarnecido. Em qual concentração o halon 1211, agora eu não vou cair não, tá? Em um compartimento, o máximo aceitável é 1 minuto de permanência. Aí vamos lá de novo. Começa com 1211. O primeiro percentual é 4%, você pode ficar até 5 minutos. O segundo percentual é de 4 a 5%. Aí você pode ficar até 1 minuto, já começa a agarrar. E depois, acima de 5, já é caveira. Como ele tá. Aí vem o 1301, né? Que fica de 5 a 7%, 5 minutos, 7 a 10%, 1 minuto, acima de 10%, caveira com 2 ases também. Como ele está falando do halon 1211, ele está falando do percentual de 4 a 5%, que fica por 1 minuto o compartimento. Aqui ele ficaria, ó, aqui ele ficaria por 5 minutos e aqui ele fica por no máximo 1 minuto. Então a resposta é isso que ele quer, né? 1 minuto. Então, resposta é a letra eco. Viu, John? Dessa vez eu engatei. 275. Verdadeiro ou falso? Quanto verdadeiro ou falso? Vamos direto às questões. Incêndio é o desenvolvimento simultâneo de luz e calor. Pô, incêndio é aquele negócio. Tem que achar prejuízo, né? Tem que achar prejuízo. Se não tiver prejuízo, não é incêndio. É fogo. É desenvolvimento simultâneo, prejuízo e... Tem outra palavrinha que eu sempre esqueço, mas eu vou lembrar dela. Vai aparecer aqui de novo. É o desenvolvimento simultâneo de luz e calor
que é produto da combustão de materiais inflamáveis, como por exemplo, madeira, carvão e gás. Não falou que deixa prejuízo, então tá errado. Próximo. Ele tá falando de fogo aí, tá? Não é incêndio não, o erro é o incêndio. Na fase inicial, a temperatura do ambiente está 38 graus, tá certo, e o oxigênio no ar 20%. Isso aí tá lá naquele quadrinho do desenho, da figura, não tá nem escrito no texto, lá naquele quadrinho da figura que tá dentro da sua bibliografia, dentro da sua apostila. Terceiro, a fase de desenvolvimento é a fase de transição entre a fase inicial e a fase do incêndio totalmente desenvolvido. Certíssimo, tá? Na íntegra. Quarta, a fase inicial ocorre em um período relativamente curto de tempo e pode ser considerado um evento incêndio. A fase inicial, gente, quem é considerado um evento de incêndio é o desenvolvimento, né? Então, a primeira e a última estão erradas. Primeira e a última. As duas do meio estão certas. Primeira e última errada, Charlie. Resposta, Charlie. 276. Coloque verdadeiro ou falso. Eu vou direto para as questões. Primeira, extintores são recipientes metálicos que contêm em seu interior propelente adequado para combate a incêndio. O que é adequado para o combate a incêndio não é o propelente, é o agente extintor. O propelente é aquilo que expulsa o agente extintor de dentro do recipiente. Está errado. Próximo. Podem ser portáteis ou sobre rodas, conforme o tamanho e a operação. Ele está falando de extintor. Pode ser portátil ou roda. Ele não falou se era carreta ou extintor portátil, então essa está certa sim. Próximo. Os extintores portáteis também são conhecidos simplesmente por extintores. E os extintores sobre rodas por carretas. Está certo também. E por último, o grau de proteção que oferecem não equivale ao das instalações fixas e automáticas. Está certo. Mas se empregados adequadamente, são eficientes em extinguir o fogo em seus momentos finais. Tudo certo, ele só melou aqui no finalzinho. É seu momento inicial. Então, a primeira e a última errada é FVVF, letra eco. Resposta, gabarito, letra eco. Questão número 277. É um fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no incêndio misturam seu ar e se inflamam na parte superior do compartimento devido à alta temperatura naquela área. De qual fase? Aí ele deu o fenômeno e pediu a fase. Boa questão. Fase inicial. O fenômeno que ele está falando é o rollover ou lean flashover. Então, resposta, boa questão, tá? Essa questão aí, sim, é nível prova da gente. Boa questão. Saber se você sabe mesmo. Visa conhecimento. Não é leitura, é conhecimento. 278. Verdadeiro ou falso de novo. Vamos lá, direto ao ponto. Primeira questão, primeira opção. Rollover é o fenômeno no qual os gases da combustão queimados. Não. É o fenômeno no qual os gases da combustão queimados, já está errado. Os gases que não foram queimados no incêndio misturam-se no ar e se inflamam na parte superior do compartimento devido à temperatura naquela área. O erro aí é só que os gases não queimados, tá? Porque se eles foram queimados, por que eles vão pegar fogo lá em cima? Se tá pegando lá em cima é porque ainda não foram queimados. Tá errado isso aí. Segunda, a característica principal dessa fase é o repetido espalhamento das chamas em todo o material combustível existente no compartimento. É desenvolvimento. É desenvolvimento que ele quer saber? Desenvolvimento. A partir daí vira o desenvolvido. Esse fenômeno aqui é o flashover, né? Próximo. A sobrevivência do pessoal que esteja no local é improvável. Bom, nesse caso, é no desenvolvido. Essa aqui tá certa. A característica principal do seu compartimento tá certa. Que é para desenvolvimento. Essa aqui tá errada. E essa aqui tá errada. É no desenvolvido que essa característica. E por último, chamas podem sair qualquer abertura e os gases combustíveis na fumaça se queimam. Aí não é desenvolvimento, é desenvolvido também. Então, ficou somente essa aqui a verdadeira, o resto está tudo errado. Onde a segunda é verdadeira, essa, então a letra delta. Gabarito, letra delta.
E por último, última questão, né? Antes de finalizar, agradeço o comparecimento de todos. Vamos fechar aí com essa outra questão aí, filha da mãe. Essa questão aí eu deixei por último porque... Não, primeiro que ela estava por último, né? E segundo porque ela veio para esculachar o meu mnemônio. Vamos lá. O êxito no emprego dos extintores dependerá de alguns aspectos, exceto... Aí vamos lá. Normalmente eu falaria para vocês o quê? Isso é o DIMP. Êxito do emprego do extintor, DIMP. Só que filha da mãe botou 2 P's aí, ó. A resposta, o que não faz parte, é o posicionamento em local visível. Não é isso, tá? O DIMP é pessoal habilitado, inspeção periódica, distribuição apropriada e manutenção adequada. Do delta para cima, fazem parte do êxito do emprego dos extintores. Mas esse posicionamento em local visível não é do DIMP, né? É o que se prevê para a utilização do extintor quanto à localização. Isso aqui existe, está na bibliografia, mas não é disso que depende o êxito no emprego, tá? Posicionamento local visível. Não. Manutenção adequada, distribuição apropriada, inspeção periódica, pessoal habilitado. É isso aí, galera. Eu sei que lá em cima tá até 280, mas a 280 não entrou aqui. Bem como a primeira, né? A primeira era de justiça e disciplina. Então, finalizando aqui, muito obrigado pelo comparecimento. Olha só, na semana que vem eu vou botar mais 40 questões aí de CBINC de novo. Correção mesmo horário, 21 horas. Um abraço aí, bom final de semana a todos.